O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Salvador estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 7º dia da nossa novena em louvor ao nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. E eu quero contar um segredo a vocês. Vocês são uma paróquia muito privilegiada por terem o Sagrado Coração de Jesus como padroeiro. Sabem por quê? Vocês têm o segredo para a felicidade. Porque na jaculatória que nós dizemos: Sagrado Coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Quando nós dizemos Jesus manso e humilde de coração e queremos nos assemelhar a Ele, nós temos aqui o segredo para a felicidade. Adquirir mansidão e humildade são os caminhos para a felicidade. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa fazer uma coisa que talvez não seja tão agradável assim: abrir mão da própria vontade. Minha gente, muitas vezes nós passamos por esta vida e nós ficamos nos perguntando: o que é que nos deixa saciados nesta vida? Você está feliz com a sua vida? Tudo o que acontece na sua vida é bom? O que você poderia mudar? O que você faria de diferente? Será que existe arrependimento na sua vida? Ou alguma coisa que você tenha feito que precisa de reparo? Ou não, talvez a sua vida esteja 100% de vento em polpa. Está tudo bem, padre, não tenho nenhuma preocupação. Como é que está a sua vida? O que te deixa saciado? Esta pergunta é importante porque para fazer a vontade de Deus e para que o nosso coração seja semelhante a Jesus na humildade e na mansidão, nós precisamos encontrar a satisfação em Deus. E muitas pessoas hoje em dia encontram e dizem que estão satisfeitos com coisas muito superficiais. E eu vou dar alguns exemplos. Muita gente diz que se sente satisfeito quando vai numa praia,
fica no pé na areia, toma aquela caipirinha gostosa, ou se não aquela cervejinha, olha que maravilha. Bom, não é, gente? Muita gente adora. E o ponto aqui não é dizer se isso é pecado ou não. Muita gente gosta e diz que seria um dia maravilhoso passar um dia na praia fazendo isto. Mas uma pergunta, a cerveja, minha gente, hidrata ou não? Sim ou não? Cerveja hidrata? Não, pelo contrário, ela causa ressaca, não é verdade? Se tomar o dia inteiro, você fica desidratado. Precisa acompanhar com um copo de água. E a mesma coisa o vinho, não é verdade? Ou o vinhozinho. Nesse frio, então, se você toma muito vinho e não toma um copinho de água, você fica ressecado. O meu interesse com esses exemplos é que estas situações, elas geram prazer. E o prazer é bom na nossa vida. Só que o prazer, ele não é suficiente para que a gente se sinta saciado. E isto é muito importante nós sabermos. Existem outras coisas que geram muito prazer na vida. E eu vou dar outro exemplo. Já viram um tal de aplicativo chamado Shopee, que tem no celular? Já, né? Muita gente compra na Shopee direto, promoção, compre 3, leve 4, né? E tem o frete grátis ainda para ajudar, né? E aí quando vem a mercadoria, olha que maravilha, veio tudo certinho, só que a pessoa quando vê a mercadoria chegar, ela sente vontade, desejo de comprar mais e mais, porque ela não fica satisfeita, ela fica ainda talvez mais angustiada, querendo. Muita gente tem também alguns problemas em relação aos seus impulsos sexuais, acha que precisa satisfazer os seus desejos a qualquer custo, sem pensar nas consequências. Só que se você não pensa nas consequências, daqui 9 meses pode ser que você tenha uma notícia inesperada. Então, tudo aquilo que a gente faz gera consequências. O prazer gera consequências. E, de novo, eu digo, o prazer é bom, mas não é suficiente para que nós tenhamos satisfação. De onde vem a satisfação, então, minha gente? A satisfação, ela vem a partir do momento em que a gente renuncia a si mesmo. Tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus. Esse é o ponto da nossa satisfação. Só que deixar de fazer a nossa vontade dói, minha gente. E é por isso que eu digo para vocês, a luta mais difícil que nós temos não é contra o diabo, sabiam disso? Porque o diabo, ele tenta a nossa vida, ele vai tentar nos confundir, colocar prazeres para nos desviar. Só que o diabo nunca decide por nós. Nós é que tomamos as nossas decisões. Você é responsável pelas suas decisões. Não queira jogar isso na tentação, a sua culpa, porque é você quem decide. Então, isto significa que lutar contra o diabo, a gente entende que é mais fácil. Por quê? Você joga uma água benta nele, ele corre. Reza uma Ave Maria bem rezada, reza o terço, o diabo treme. Reza uma oração de São Bento, o diabo corre. Qual é o maior inimigo, então, da nossa batalha espiritual, minha gente? Você mesmo. Você mesmo é o seu maior inimigo. A sua vontade, o seu querer. Porque a sua vontade grita, a sua vontade berra, a sua vontade escancara. E é por isso que é preciso silenciar a nossa vontade para que Deus possa crescer em nós. E como eu disse, isso dói, isso machuca. Só que quando nós silenciamos o nosso querer, nós somos consolados por Deus. A gente é consolado a partir da nossa consciência. Tem coisa melhor do que você dormir com um travesseiro tranquilo e achar que a sua consciência está tranquila, está em paz? É uma sensação maravilhosa, não é verdade? Só que como é que deve estar a consciência das pessoas que prejudicam os outros? Dos que falam asneiras com a reputação dos outros, dos que espalham fofoca, dos que prejudicam a vida alheia. Como que deve ser a consciência desta pessoa? Não deve nem conseguir dormir direito, porque não está em paz consigo. A pessoa que faz única e exclusivamente a sua própria vontade, ela está escrava do próprio instinto. E nós, se somos escravos do nosso querer e do nosso instinto, nós viramos bicho, minha gente. E é por isso que nós precisamos educar o nosso afeto e o nosso querer.
E a gente educa o nosso afeto e o nosso querer falando esta ejaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Com isto você deseja que o seu coração e a sua vontade se cale, para que a humildade possa prevalecer, para que a mansidão possa falar. Tem situações que te tiram do sério, não tem? Tem ou não tem? O que te deixa bravo? Ai, aquela pessoa da comunidade, ai, não gosto dela, uma pedra no meu sapato. E o que você faz? Você vai revidar as coisas ou você vai conviver? Tem que rezar, tem que pedir. Jesus, manso e humilde de coração, faça com que o meu coração seja semelhante ao vosso. Quando você faz isso, você vai silenciando a sua vontade para passar a querer aquilo que Deus quer. Foi assim com São João Batista, minha gente. Ele que foi um profeta que preparou os caminhos para o Senhor. Ele foi alguém que não quis fazer a sua própria vontade, mas ele quis fazer a vontade do Messias. Ele sabia que ele não era o Messias, como vai nos dizer a nossa segunda leitura. Mas ele foi fortemente tentado, porque ele teve status, ele teve visibilidade. Ele estava a um passo da fama e de dizer assim, olha, eu acho que o povo está me elegendo como Messias, será que não sou eu mesmo? O status pode nos transformar por dentro e nos corromper, minha gente. E na igreja, você vai ter cargos de confiança, que eu não gosto de chamar de cargos, mas serviços, que vão talvez te promover status, vão te dar visibilidade. E isso pode fazer com que o seu coração deixe de ser humilde. Então, muito cuidado quando a você é confiado uma função de destaque, de visibilidade, porque nós não somos o centro. Nós devemos sempre nos lembrar de João Batista. Quando colocaram João Batista no centro, o que ele fez? Ele falou, opa, não sou eu, é ele, é Jesus. Uma pessoa que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E isto vai acontecer muitas e muitas vezes na nossa vida, minha gente. Que nós possamos sempre, incentivados pelo Sagrado Coração de Jesus, a reconhecer que não é a nossa vontade que deve prevalecer nesta terra. Nós só vamos ser felizes, realizados e satisfeitos quando o nosso coração de fato for manso e humilde como o coração de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.